Vamos falar agora sobre ações que, dentro dos investimentos disponíveis na renda variável, talvez seja aquele mais famoso, aquele que traz mais pessoas para esse tipo de investimento, para arriscar uma parte do seu patrimônio em busca de ganhos maiores. Então, começando do começo. Ações nada mais são do que partes de empresas. Na verdade, uma ação é a menor parte negociável de uma empresa. É impossível negociar menos do que uma ação. Não existe meia ação, por exemplo. Não dá para ser feito isso. Embora no mercado americano haja um mecanismo que ele meio que faz isso, mas isso é assunto de um módulo mais à frente. Aqui no Brasil, a menor unidade negociável é a de uma ação. E por que empresas têm ações na Bolsa de Valores? Isso acontece porque em um determinado momento da empresa, ela pode estar vendo a necessidade de conseguir mais caixa para se expandir. E ao invés de ir no mercado e contrair dívida para isso, o dono da empresa ou o conselho que dirige a empresa, os donos, os sócios, podem simplesmente decidir por que não ofertar uma parte da empresa para o mercado. Essas pessoas compram parte da empresa, se tornam nossas sócias e com esse dinheiro a gente investe em expansão. Então isso que eu acabei de narrar nada mais é do que o processo de abertura de capital de uma empresa, conhecido também pela sigla de IPO, Initial Public Offering. E quando uma empresa faz seu IPO, simplesmente ela oferece seus papéis para que pessoas físicas ou jurídicas os adquiram e dessa maneira essas pessoas se tornam sócias daquela empresa. Isso tanto pode ser bom se a empresa for para frente e crescer, quanto também pode ser ruim, pode ser destruído o valor se aquela empresa não empregar bem o dinheiro, se ela for suplantada por concorrentes no futuro, sofrer aí uma disrupção tecnológica no seu setor e ficar sem mercado. Coisas que acontecem no ramo da renda variável, né? Vamos sempre lembrar que a renda variável, como o próprio nome diz, varia. Pegando algumas características chaves desse investimento. A primeira coisa é que ele é um investimento de responsabilidade limitada. O que isso quer dizer? Se você, como sócio de uma empresa, acionista, vier, na pior hipótese, a perder todo o seu capital investido na empresa, no caso de uma falência, você nunca perderá mais do que você investiu lá. O que isso significa? Se, por exemplo, você comprar ações da Petrobras e a Petrobras vier a falir e um monte de gente entrar cobrando dívidas da empresa e direitos trabalhistas que não foram pagos, ninguém bateria na sua porta e falaria, olha, você também vai ter que dar 10 mil reais a mais porque afinal você era acionista da empresa. Não, sua responsabilidade é limitada, então você só pode perder aquilo que foi investido. Em compensação, pode ganhar muito mais do que isso. É um investimento que tem piso, ou seja, do chão ele não passa, mas não tem teto. Isso é uma coisa muito boa. Um segundo ponto é que não há nenhum tipo de obrigação de trabalho junto à empresa. Então não é que nem você comprar uma franquia, por exemplo, que muita gente vê como um investimento, mas na verdade vai dar um baita de um trabalho. Você vai ter que participar da gestão daquilo se quiser ver o negócio florescer, ou contratar alguém diretamente para fazer esse tipo de coisa. Um acionista não tem nenhum tipo de preocupação dessa maneira. Ele até pode participar de assembleias que ocorrem na empresa para votar alguns pontos importantes, mas isso raramente é feito pelos acionistas, muito mais gente só quer comprar o papel, esperando que a empresa cresça e com isso obter lucros. E essa é uma questão interessante, porque essa possibilidade de lucro pode ser obtida ao se tornar acionista das maiores, melhores, mais famosas empresas que nós temos, tanto no Brasil quanto no mundo, uma vez que você também pode investir em empresas que atuam fora do nosso país, seja através da Bolsa ou através de investimentos feitos na Bolsa Americana. Veremos ambos os casos aqui no curso. Uma outra coisa também é que você pode ganhar tanto com os ganhos de capital, ou seja, a valorização da sua ação. Por exemplo, você comprou uma ação por R$10 e alguns anos depois ela está sendo negociada a 50, quanto pode ganhar também com os proventos distribuídos pelas empresas, sejam eles dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, subscrições que venham a um preço razoável. Muito do que eu estou falando aqui pode parecer grego nesse momento, mas serão tópicos que nós veremos aqui nesse módulo também. Só entenda que há mais maneiras de ganhar, além de simplesmente comprar a ação por um preço e vender mais caro no futuro. E uma última característica que eu separei aqui é que é um mercado líquido e, dependendo dos papéis que você negocia das empresas, extremamente líquido. É fácil de trocar as suas ações por dinheiro, digamos dessa maneira, porque é bastante gente negociando. E um outro ponto é que ele já foi um mercado acessível apenas para pessoas com muito dinheiro, mas isso já tem tempo. Hoje em dia ele é acessível para pessoas com quase nenhum recurso e, na verdade, está se tornando cada vez mais acessível. Explicando melhor isso, no Brasil nós temos apenas, no momento que eu gravo essa aula, uma única bolsa de valores, que é a B3,
Brasil Bolsa Balcão, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Lá você pode negociar diferentes empresas, na verdade, diferentes mercadorias dentro da nossa bolsa. Só que na hora de negociar isso, há um mercado onde você só pode negociar lotes de ações, que são múltiplos de 100. Então você pode comprar 100, 200, 300, 400, vender 1000 ações, por exemplo, mas você não conseguiria vender menos do que 100 ações. E isso pode ser uma restrição para pessoas que têm pouco dinheiro, porque imagine que você queira negociar uma ação que custe R$50. Um lote de ações, ou seja, 100 ações, ficaria pelo preço mínimo de R$5.000. Isso contando que você não quer comprar só uma ação. É interessante que você diversifique sua carteira. Então, por conta disso, o mercado integral acabava sendo proibitivo para pessoas que tinham pouco dinheiro. Mas aí nós temos um outro mercado que pode ser utilizado para esse pessoal, que é o mercado fracionário, onde você consegue negociar menos do que 100 ações. Na verdade, entre 99 e uma ação, que é o mínimo, como a gente já viu, não há como se negociar na Bolsa Brasileira menos do que uma ação. É a menor unidade possível. Seria o átomo do mercado empresarial, né? Aquilo que não é mais divisível. Então, entre esses dois mercados, o mercado fracionário ele acaba facilitando a vida de quem tem menos recursos. Uma vez que você pode, por exemplo, ficar comprando ações no mercado fracionário todo mês, vamos supor que você não tenha muito dinheiro para fazer isso, sobrem apenas R$200, você vai lá no mercado fracionário, vê a quantidade de ações que você quer comprar, se uma ação custa R$10, seriam 20 ações, você vai comprando ali todo mês e depois que você junta 100 ações, você pode passar a negociar no mercado integral, se você quiser. O que eu quero dizer com isso, né? Você juntou 100 ações, no próximo mês quer continuar comprando, mas só 20 você continua comprando no mercado fracionário. Mas na hora de vender, vamos supor que você tenha 240 ações e você quer vender isso de uma maneira mais simples, você pode vender as 200 no mercado integral e as outras 40 no mercado fracionário. Então, é exatamente o mesmo papel que você estaria comprando em ambos os mercados. A única diferença é que em um mercado você vai estar comprando no atacado, ou seja, em grandes quantidades, que é o mercado integral, e em outro você vai estar comprando no varejo, em pequenas quantidades, que é o mercado fracionário. E aqui eu coloquei 2 prints da tela mostrando que, inclusive, o preço era praticamente o mesmo na negociação das ações de Petrobras. Só que Petrobras no mercado integral é só Petri 4, que é o código da ação, a gente vai ver isso numa aula de nomenclatura, como é que são feitos esses códigos. E no mercado fracionário a diferença é que você tem que colocar um F no final, para mostrar que é fracionário. E olhando esses prints, isso vai ficar mais claro depois que a gente vê o book de ofertas em outras aulas, mas a gente consegue notar, ao lado do nome da corretora, por exemplo, a gente tem aqui XP Invest, né? 229,19. Significa que alguém está tentando comprar 200 papéis por 29,19. Se a gente for olhar depois no Petri 4F, a gente vê, por exemplo, Inter 50, 29,18. Então, gente negociando 50 ações apenas. Abaixo, inclusive, tem Clear 1, 29,18. Gente querendo comprar uma única ação. Então, repare como hoje esse mercado ele está muito mais democrático. Isso, algum tempo atrás, não era possível, né? Pelo menos não recomendável, não havia muito sentido, porque haviam taxas sendo cobradas. Já hoje, essas taxas estão ficando no passado, a tendência é que elas desapareçam. Há 2 anos, quando eu fui gravar essa aula na primeira versão do curso, por exemplo, eu dei muito enfoque nessa questão das taxas e até cheguei a falar que o mercado acionário devia estar como um objetivo ali para quem tinha mais do que R$10.000 a serem aplicados. Hoje, essa frase já não cabe mais pelo seguinte: há 2 anos ainda havia taxa de custódia em algumas corretoras, é verdade que outras já haviam retirado, ou colocava uma taxa de custódia, que é uma taxa que você pagava simplesmente por ter ações, para você pagar se você não tivesse feito pelo menos uma operação no mês, havia alguma coisa assim. E havia a taxa de corretagem, essa taxa variava bastante, tinha corretora que cobrava R$10, corretoras que chegavam a cobrar R$20, mas não existia ainda uma corretora que não cobrasse taxa. Por conta disso, o número de pessoas investindo em ações era muito menor do que a gente tem hoje em dia. A Bolsa demorou algum tempo para bater 1 milhão de investidores cadastrados. Há 2 anos tinha mais ou menos uns 800 mil participando da Bolsa. Já hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos chegando em 1,5 milhões
de CPFs cadastrados em bolsa. A taxa de custódia é algo que, se eu não explicar aqui, muita gente nem saberia o que significa, porque ela já não existe. E as taxas de corretagem diminuíram e a tendência é que sumam, porque inclusive já temos duas corretoras, na verdade um banco e uma corretora, que não cobram taxa de corretagem na negociação de ações. Deixei inclusive a foto deles aqui. É o Banco Inter, que é uma das opções que eu uso para fazer meus investimentos, e a corretora Clear, que pertence ao Grupo XP, que nesse momento ainda é o maior grupo que lida com essa área dentro do Brasil e que também cobra taxa zero nos seus investimentos para ações. E graças a isso o mercado agora tem mais investidores e fica muito nítido perceber a diferença que isso faz no bolso do investidor ao ver um exemplo. Aqui eu simulei a compra de um lote de ações onde cada ação custa R$10. Então, se você comprar um lote que tem 100 ações, onde cada uma é R$10, 10 vezes 100, você teria um custo ali na parte das ações de R$1.000. Só que fora isso, você teria que pagar a taxa de corretagem. Simulei aqui com uma corretora cobrando R$10. Só que sobre esses R$10, as prefeituras ainda cobram o ISS, o Imposto sobre Serviços. A maioria das corretoras está aqui na cidade de São Paulo, a sede delas fica aqui. A alíquota de ISS é de 10,6% no momento que eu gravo esse vídeo. Então, mais R$1,06 de impostos. Fora isso, a Bolsa é uma empresa privada. Inclusive, a nossa Bolsa tem ações negociadas dentro da própria Bolsa. Você pode virar sócio dela se quiser. E a Bolsa, ela ganha receita através da cobrança de pequenas taxas nas negociações. Essas taxas envolvem negociação, liquidação dos ativos e elas combinadas como um todo são chamadas de emolumentos. Elas são um pequeno percentual do valor da negociação. Então, esse percentual para pessoas físicas que não estão fazendo day trade, ou seja, não estão iniciando operações que acabam no mesmo dia, é de 0,031605%. Então, daria pouca coisa. Dentro dos R$1.000, daria ali 32 centavos, arredondando. Somando esses custos todos, você teria, fora os R$1.000 de investimento, uma despesa de R$ 11,38. Isso para comprar. Mas vamos supor que devido a uma emergência, sendo que você não estava com seu colchão financeiro preparado ainda para isso, você tenha que vender suas ações. E, por coincidência do destino, você vai vender por exatamente o mesmo preço pelo qual comprou. Ou seja, R$10 cada ação, você venderia o seu lote todo por R$1.000 e teria exatamente os mesmos custos. Vamos dobrar isso aqui. Então, repare que para comprar e vender a ação sem ganhar um centavo, você gastou R$ 22,76. Então, você teria um gasto maior do que 2,2% do investimento que você fez apenas para negociar esse ativo. Ou seja, para você não perder dinheiro e ganhar alguma coisa, o ideal seria que ele tivesse subido mais do que 2,2%, né? Na verdade, mais do que 2,3% arredondando, porque daria 2,276%. Então, isso pesava no bolso do investidor. Hoje em dia, com corretora taxa zero, esse exemplo já ficaria totalmente diferente. Repare aqui, taxa de corretagem para compra, você gastou os mesmos R$1.000, zero. Como a taxa de corretagem é zero, o imposto sobre serviços também fica zero, né? 10,6% de zero é zero. Os emolumentos continuam iguais, então seu custo com taxas e impostos seria de apenas 32 centavos. Se tivesse que vender aquilo, mais 32 centavos. Então, apenas 64 centavos de custo em comparação com mais de R$22 no exemplo anterior. Então, isso fez uma grande diferença para o bolso do pequeno investidor. Mas não só do pequeno, isso acaba facilitando a vida de todo mundo, na verdade. Porque para o grande investidor, ter mais gente investindo em ações é ótimo, uma vez que o mercado fica mais líquido e fica mais fácil de ter de quem comprar e para quem vender suas ações. E um último ponto que eu quero mostrar nessa aula também é a necessidade que nós temos de investir nesse tipo de ativo, onde, novamente repetindo, nós temos um piso, porque é impossível perder mais do que a gente ganhou, mas não temos um teto, simplesmente não há como saber o quanto nós poderemos ganhar com investimento em ações. Se na renda fixa havia regras de remuneração que tornavam o uso de um simulador interessante para prever mais ou menos o quanto você teria no futuro, aqui a gente não pode prever, mas podemos fazer alguns exercícios para que fique mais nítido o porquê de investir em ações. Então vamos supor que você tenha R$100.000 para dividir em 10 ações diferentes.
E aí a gente vai ver, ao longo desse módulo, os setores que eu acho interessantes e como selecionar essas ações, tentando encontrar bons negócios a bons preços e buscando bons pontos de entrada também através do uso da análise técnica. Mas vamos supor que você conseguiu dividir igualmente entre as 10 ações, irmãmente, R$10.000 em cada uma, em diversos setores diferentes. E que você, levando muito a sério a questão de que o mercado de ações é um investimento de longo prazo, embora de vez em quando a gente possa ter uns retornos bem interessantes no curto prazo, você simplesmente resolve esquecer da sua carteira de ações. Deixa ela de lado totalmente e diz para si mesmo que só vai olhar para ela novamente daqui a 10 anos. Então, os 10 anos passam, porque a gente acha que é muito tempo, mas acredite, eles vão passar de qualquer jeito. E após esses 10 anos, nós temos o seguinte cenário. Algumas ações não foram bem. É lógico que a gente nunca planeja selecionar uma empresa que não vá desempenhar um bom papel no futuro, mas esse tipo de coisa vai acontecer. E por um azar do destino, 4 empresas acabaram te dando prejuízo, sendo que em uma delas você experimentou aquela questão da responsabilidade limitada. Porque ela realmente chegou a quebrar, você perdeu todos os R$10.000 que você investiu na empresa, mas nem um centavo a mais. Em outra empresa você teve um prejuízo grande, está apenas com R$2.000, mas ela continua a funcionar, talvez venha a se reerguer no futuro, assim como umas outras que deram prejuízos menores. Uma delas ficou praticamente no 0 a 0 se a gente não for considerar inflação. Outras 2 empresas até te deram um ganho, mas foi um ganho pequeno por um período de 10 anos. Simplesmente a gente não consegue saber quanto vai ser a inflação no futuro, mas talvez esse ganho não seja compensado pela inflação. Então até agora, pelo que você está observando, você pode estar pensando, caramba, de 10 ações escolhi 6 que não foram bons investimentos. Melhor seria ter ficado na renda fixa, onde esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Porque pelo menos investindo bem meu dinheiro, eu pego uns ciclos de mercado interessantes ou me protejo da inflação. Até agora sim. Mas aí o que pode acontecer no resto das empresas do seu portfólio? Simplesmente, algumas podem ter um desempenho bem interessante, como o exemplo da letra G e H, onde 10 mil viraram 60.000 e 110 mil. Outras podem ter um desempenho muito bom e alguma dessas empresas pode simplesmente deslanchar e crescer muitas, mas muitas vezes de valor, igual a gente vê alguns exemplos de vez em quando. Aqui no mercado nacional, nós tivemos recentemente o caso de Magazine Luiza, que em menos de 3 anos multiplicou em mais de 90 vezes o capital que foi investido naquela empresa. Então, se eu colocasse Magazine Luiza aqui, os R$10.000 teriam virado em 3 anos, e não em 10, R$900.000. É muita coisa. Mas aqui eu nem peguei um exemplo exagerado desses, peguei exemplos que realmente podem acontecer ao longo de 10 anos. A gente viu isso na nossa bolsa. Então, no final, as 2 melhores empresas transformaram 10 mil em 240 mil e 10 mil em 600 mil. E através dessa multiplicação, você teria feito com que R$100.000, sendo que você teve um percentual de falha alto na escolha dos seus investimentos, se transformasse ao longo de 10 anos em R$1.057.000. Um desempenho que provavelmente vai superar o da renda fixa nesse período. Nossa, Bruno, mas eu até entendi essa lógica do investimento em ações, né? Porque é interessante ter uma parte do portfólio nisso, mas eu não tenho R$100.000. Isso é um exemplo para quem tem muito dinheiro. Não, porque você pode investir menos dinheiro também. Agora, com a ausência de taxas, fica melhor para o investidor que tem menos capital. A gente pode colocar que ao invés de 100 mil, você investiria simplesmente R$10.000. E os seus R$10.000 no final desse período teriam virado R$105.700. Então, um grande ganho de capital, você não se tornaria milionário ainda, mas é porque fez um único investimento e não aportou mais nada. Sendo que o ideal é que você vá aportando dinheiro todo mês, que você invista com inteligência, selecionando bem as empresas, a gente vai ver como fazer isso aqui, mas também com muita disciplina para manter os aportes ao longo do tempo e ver o seu dinheiro se multiplicar. Então espero que você tenha entendido um pouco do que é uma ação, a gente vai ter outras aulas falando mais sobre esse assunto e também a lógica que existe e que torna necessário que você exponha parte do seu patrimônio a esse tipo de ativo que pode te dar um grande resultado no longo prazo.